Não, o que aconteceu foi o seguinte, que eu quis morar nos Estados Unidos e meu pai não queria que eu fosse. E aí eu falei pra ele assim, eu vou morar nos Estados Unidos, eu tinha vontade de morar, assim, todo mundo nessa idade, assim, 18, 19 anos, a gente quer ir pros Estados Unidos, quer tentar trabalhar de garçom, quer juntar dinheiro, a gente tem mil coisas que a gente pensa em fazer, né, e depois a gente vê que tem algumas pessoas que conseguem, outras não. Então eu, quando fui morar nos Estados Unidos, meu pai era contra isso. E ele não queria que eu morasse e tal. E eu falei que eu ia, a gente brigou. Ficamos um ano discutindo sobre isso, que eu ia no final do ano. E a gente brigou de se agredir uma vez, ele me agrediu, me bateu e tal. E aí eu peguei, tava meio rebelde e tal, e eu não parei de falar com ele. E ele foi para os Estados Unidos, me visitou 2 vezes. Ele foi pra lá e eu lembro que a gente discutiu. E toda vez que ele chegava, era tudo bem, 1, 2, 3 dias, no quarto dia a gente já tava brigando, ele queria que eu voltasse, ele voltava com esse assunto, era um assunto que me incomodava, e aí a gente acabou brigando, até que um dia ele me bateu e eu chamei a polícia, e aí ele quase foi preso e tal, e ele resolveu voltar pro Brasil, e ele voltou pro Brasil, né, no final dessa viagem, e eu não falei mais com ele, e eu lembro que logo depois ele faleceu. Ele teve uma parada cardíaca dentro de casa. Eu não sei muito bem o que aconteceu com ele, também não perguntei muito pra minha mãe. Mas eu sei que eu fiquei muito triste, sabe, com a morte dele, porque quando a gente perde a pessoa, que a gente tem noção, né, disso. E aquela história do Procurando Nemo? Não, é que essa história do Nemo é uma coisa engraçada, porque assim, Esperando o Nemo é um filme que o peixe, né, ele desobedece o pai e aí o pai pede pra ele não ir muito na superfície e tal, e ele é pescado e ele vai parar num aquário na Austrália, sei lá, e o pai fica louco atrás dele. E eu acho essa história um pouco parecida com a minha, porque o meu pai também é parecido, né, uma relação de pai e filho e tal. E a gente, quando tem 19 anos, não pensa, né? Porque a gente faz merda mesmo, fica... E eu queria dizer pra ele que não, que eu queria ter voltado. Eu queria ter voltado pro Brasil, né? Queria ter ficado com ele, não queria ter feito isso e tal. Mas agora ele já foi. Eu Esperando Nemo, essa história, o peixe encontra com o pai no final, né? Eu não pude encontrar o meu, mas eu acho que é assim, aonde ele tá vendo que eu me arrependi, que eu queria, né, poder falar pra ele, pô, pai, desculpa e tal, não foi bem assim, a minha cabeça tava maluca na época, eu não tava pensando muito, sabe, babaquice mesmo ter ido pra lá e tal, mas a gente não pensa nisso, né, cara, aí acabou que eu não consegui falar pra ele, mas eu tô falando aqui agora, acho que ele deve estar em algum lugar aí, ele deve estar escutando, assim, a gente acaba acreditando em religião pra isso também, né, muito pra a gente acredita que a pessoa tá em outro lugar, né? Porque conviver com essa perda, né, com esse vazio é esquisito, assim, você não sabe, assim, a pessoa morreu, foi pra onde? Pra onde ele foi? Aquele cara que me ligava e tal, esquisito pra caralho, mas... Enfim, eu acho que ele deve estar em algum lugar e ele deve estar maneiro, ele deve estar me vendo, ele deve estar vendo que eu me arrependi, que hoje eu já não tenho mais 19 anos, eu já entendi que ele tava querendo me proteger e tal. Mas enfim, e o Esperando Nemo é isso, né? O peixe caceta, vai pra superfície, é pescado, vai parar na Austrália, o pai fica louco atrás dele e tal, e eu não posso assistir esse filme que eu lembro do meu pai, assim, eu fico emocionado, assim, que meu pai era um paizão, né? Meu pai era um paizão, cara. Devia ter aproveitado mais ele. Mas é assim, né? A vida é assim, a gente acha que a gente vai ter os nossos pais pro resto da vida, né? E não é nada disso, né? Um dia eles vão embora. O normal, o natural é esse. E aí a gente tem que aceitar isso, né? Tem que aceitar, né? Fazer o quê?